TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. E depois dessa prece maravilhosa, eu fiquei a pensar, se nós nos debruçássemos sobre essa oração magnífica, eu já nem precisava falar aqui hoje. Não é verdade? Não? É verdade, sim. Mas, para que nós possamos progredir e aprender, e como bem falou a Rosarim, estamos aqui, devemos estar com um feixe de varas, não é? Juntos, unidos no mesmo propósito do estudo e do aprendizado. E é através desse estudo e desse aprendizado que a gente vai pesquisar, e a pesquisa nos ajuda no entendimento de onde viemos, por que estamos, para onde vamos voltar, em que condições viemos e de que maneira vamos voltar, né? É toda uma construção. E pela primeira vez, eu que não sou muito dada à filosofia, nem à ciência, porque eu tenho dificuldade nessas duas questões, pode-se assim dizer, e por acaso, que nunca é por acaso, não é? Eu peguei num livro e depois comentei com a Rosarinho e eu disse, olha, eu vou falar sobre esse livro e sobre essa parte do livro, do qual ele nos traz fala-nos sobre as potências da alma. E aí eu pensei, bom, nós somos filhos de Deus e nós já sabemos que temos dentro de nós uma centelha divina. É uma centelha, não é? E o que nós temos que fazer com ela? Desabrochar, né? E aí nós verificamos, através da nossa pesquisa, que nós temos potências na nossa alma. E são várias essas potências, e que denominamos, né, que são elas, que é a vontade, o pensamento, a consciência, o livre-arbítrio, a disciplina do pensamento, a dor, entre outras, do fórum íntimo, que são responsáveis pelo nosso desenvolvimento ilimitado. E todas essas forças, estas energias ocultas, estão latentes na profundidade da nossa alma. E aí então nós vamos compreender a afirmativa de Jesus, quando falou-nos que o reino dos céus está dentro de vós. Esse reino divino está cá dentro de nós. E nós temos que trabalhar dentro de nós para que possamos pôr em prática estas potencialidades que trazemos conosco. Eu diria que seriam os embriões, né? E que nós vamos cuidar dele e fazê-lo desenvolver tal e qual como nós fazemos quando nos tornamos mães e que Deus coloca em nós aquele bebê no nosso colo e que a gente vai cuidar dele com maior amor, com maior carinho, né? E isso nós vamos fazer dentro das nossas possibilidades. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. Jesus nos conhece na intimidade. O Pai Criador também sabe como que nós somos capazes de trabalhar estas potencialidades. E na antiguidade, nós vamos ver em duas culturas o que eles falam sobre estas potencialidades. Então, os Vedas diz que tu trazes em ti
um amigo sublime que não conheces. E também temos em outra cultura, que é os persas, e eles dizem: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morrereis de fome à porta. Portanto, o que concluímos destes grandes ensinamentos é que na nossa vida íntima trazemos um manancial de felicidade que vamos construir pouco a pouco para podermos ter um futuro melhor. Não é? Depende somente de nós. E nós fomos então buscar no livro, que foi editado pela nossa casa também, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, um grande filósofo. E como eu vos disse, a filosofia para mim é uma coisa assim meio difícil de eu perceber. Eu tenho que me debruçar muito em cima dela para poder perceber. Eu tenho muito que ler ali para entender. Então, eu logo assim, no título do livro, O Problema do Ser, eu pensei, Deus não criou nenhum problema. Ele não criou problemas. Nós é que criamos o problema. O destino, quem constrói, somos nós. Mas qual é o papel da dor no nosso destino? E eu pensei comigo mesma, eu não gosto da dor. Quer dizer, eu não me sinto confortável com a dor. É interessante isso, porque qualquer coisinha que nos acontece, não sei se vocês concordam comigo, mas se eu tenho uma dor, seja ela qual for, ou pequenina ou grande, eu já começo, já começa a queixa. E ontem, uma companheira nossa falou-nos sobre o livro O Vinha de Luz, e ela trouxe o tema sobre a queixa. E o que Emmanuel nos fala sobre a queixa? O que ele nos esclarece sobre a queixa? E eu pensei, bom, de fato, somente com a doutrina a gente consegue aprender muita coisa. E aí, então, nós vamos perceber qual é a importância da dor para nós. E aí nós também vamos perceber o quão ela é importante para nós. E aí eu deixo a sugestão de vocês buscarem no Vinha de Luz a mensagem sobre a queixa. Fica essa sugestão. Então, nós vamos começar justamente pela dor. Então, Leon Denis nos explica o que é a dor. Então, ele diz que a dor é lei de equilíbrio e educação, pois ela adverte e faz refletir, aprender, ensinar e permite evoluir. E é verdade, porque quando nós estamos a sentir a dor, nós não nos preocupamos com mais nada do mundo material. E eu costumo dizer que quando nós colocamos os pés num hospital, numa urgência, nós somos todos iguais. Não há ninguém num hospital que trate um utente diferente do outro. Porque logo que a gente entra, nós recebemos ali uma bata, tiram tudo de nós, até a placa. Se você tem aliança, tudo, não é? Você fica quase que tal e qual como você chegou ao mundo. E são todos iguais. Então, nós somos todos iguais perante a dor. E aí, o que é que você faz? O que é que você vai fazer num lugar desse? Você vai parar para pensar. Das duas umas, né? Ou vamos, nós que estamos buscando conhecimento, vamos parar e pensar sobre aquele acontecimento,
sobre aquela dor que nós estamos a sentir. Nós vamos buscar Jesus como médico e amigo e companheiro e os amigos espirituais para nos ajudar a passar por esta dor. Isto vai ajudar-nos a aprender a conviver com a dor, não é? Começando por aceitá-la, porque diz que quando nós aceitamos, dói menos do que quando nós nos revoltamos. E é um fato, não é? E o que é que acontece? Para nós que estamos buscando conhecimento, para conviver com essa, digamos, amiga e companheira que vai nos ajudar na nossa educação íntima e que também vai nos ajudar a ter equilíbrio, e ao mesmo tempo vamos evoluir. Isso para nós que estamos aqui, buscando conhecimento. Para aqueles que não têm o conhecimento, o que é que acontece? O que é que a gente vê? A maioria das pessoas se queixam e um grande número também se revolta, porque não aceita o que está a acontecer. Então, quando nós estamos vivenciando uma dor, nós temos que trabalhar intimamente, olhando para ela, não como uma inimiga, mas sim como uma amiga, que vai nos trazer grandes benefícios. Eu falando parece ser fácil? Não, porque falar é fácil, vivenciar é outra coisa. Mas não podemos esquecer que Deus é Pai e misericordioso. E um Pai não nos deixa órfãos, não deixa. Continuando, diz-nos assim: todos os seres passam pela dor, todos. Porquanto os erros do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Olha que interessante esse ensinamento de Leon Denis. Portanto, nós temos que passar pela dor, porque nós construímos um passado triste. Por quê? Porque nós não respeitamos as leis de Deus. Nós não nos pautamos pelas leis de Deus. Então, nós construímos um passado triste. E aí, nós vamos passar pela dor, como vimos no slide anterior, para nós nos educarmos e nos equilibrarmos e aprendermos que temos, que fazemos, estamos dentro destas leis naturais e que nós temos que respeitá-las. E aí, o sofrimento é a repercussão dessas violações cometidas de ordem eterna. Então, violamos as leis de Deus, né? Não nos pautamos, não fizemos como deveríamos, então nós vamos ter a dor. Por quê? Para nos corrigirmos. Mas eu volto a dizer que o Pai, Ele é misericordioso. Ele é um Pai amoroso. Ele não nos deixa órfãos. A ação da dor é um bem para quem sabe compreender. Mas somente podem compreender aqueles que sentiram os seus poderosos efeitos. Então, nós temos que compreender a dor. Muitas vezes, quando nós estamos cuidando de alguém que está a passar pela dor, costuma-se dizer que, para compreender a dor do próximo, nós temos que nos colocar no lugar dele. Não é? Então, nós, compreendendo esta ação da dor, nós vamos conseguir trabalhar em nós, não é? E vamos, digamos que não seria a palavra talvez mais adequada, mas vamos conseguir dar a volta nessa situação. E quando a gente menos espera, nós mesmos nos surpreendemos diante dessa dor. E isso faz com que a gente
tenha uma ação positiva, em vez de ter uma ação negativa. E é muito comum, se nós verificarmos, por exemplo, num hospital, num determinado lugar, que um doente consola outro doente, às vezes. Né? Um está pior e o outro vai e tenta dizer algo mais, tenta ajudar. Então, sempre existe a possibilidade de nós esquecermos a nossa própria dor. E quando nós esquecemos a nossa própria dor e olhamos a dor do outro, nós temos uma ação positiva. E nós conseguimos, então, até melhorar. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos aqui e em tratamento e vamos para a câmara do passe, chegamos lá, muitas vezes o companheiro que faz, ou a companheira que faz as vibrações, às vezes diz, vamos esquecer a nossa dor, vamos pensar em Jesus. Pensar em Jesus é esquecer a nossa dor. Não é? Pensar em Jesus é esquecer. E entregar-se a Ele, entregar o nosso coração para Ele. E Ele então vai cuidar de nós. Muitas vezes é isso que nós temos que fazer, esquecer da nossa própria dor, para poder olhar a dor do outro, para poder estender a mão para o outro. E é dessa maneira que nós começamos a trabalhar em nós todo esse potencial divino que Deus deixou como um grande tesouro, porque somos criados por Ele. E aí ele fala que quanto mais a alma se eleva, cresce e se faz bela, tanto mais a dor se espiritualiza e se torna sutil. E quanto mais o ser humano se aperfeiçoa, tanto mais admiráveis se tornam nele os frutos da dor. Então, nós temos uma referência que citamos sempre aqui. Essa referência é o nosso querido Chico. Esse espírito valoroso. Ele, na sua roupagem física, não é por ser o espírito que ele não passou pela dor. Passou sim. E o próprio Cristo, né? Jesus, passou pela maior dor que alguém, um espírito, vestiu a roupagem física, né? Adentrou a vida material. A maior dor foi a dor de Jesus. A seguir a ele, nós temos como referência o nosso Chico, que estava ali com grandes dificuldades no seu corpo físico, e ele não deixou de ir no grupo da prece, que os companheiros o ajudavam a chegar até lá. Então, estes espíritos e o nosso querido Chico, eles sublimaram a dor. E é isso que nós temos que fazer. Sublimar a nossa dor. Por quê? Porque nós construímos a nossa dor. Então, em vez de nós nos deixarmos abater por ela e desanimarmos, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que agradecer a dor. É difícil isso, né? Nós ainda somos espíritos muito ignorantes. Nós ainda temos muito para caminhar. Porque agradecer a dor... E eu me lembro daquele filme, As Mães de Chico Xavier, aquela mãe que tinha o seu filhinho de 3 anos, e ele teve um acidente de bicicleta, e então ele foi para o hospital e ele faleceu. Por quê? Porque ele tinha um cancro no cérebro. E aí depois essa mãe, foi duro para ela, perdeu o seu único filho de 3 anos nestas condições. Foi muito difícil. E ele estava andando de bicicleta com a ama dele. E o que aconteceu? Quando ela foi ter com o Chico, e conversando com ele, o Chico perguntou para ela assim: você agradeceu a sua ama? E ela ficou: agradecer? Sim, agradecer.
A mãe respondeu: não, Chico, eu perdoei, mas agradecer não. E aí o Chico disse assim para ela: mas deveria, porque você jamais se perdoaria se ele tivesse caído do seu colo. Olha que grande ensinamento. Que grande ensinamento. Então, nós estamos aqui neste aprendizado, e quando a dor bater à nossa porta, nós temos que recebê-la como uma amiga querida, que veio nos ajudar a corrigir este passado e também nos ajudar a construir algo de melhor para um futuro. Porque o que é que nós estamos aqui a fazer? Por que é que nós estamos aqui? Para evoluir, não é? Agora, quando a dor bate à nossa porta, porque quando ela bate na porta do vizinho, nós conseguimos orar pelo vizinho, conseguimos consolar o vizinho, mas quando a dor bate à nossa porta, qual é o nosso comportamento? Será que eu vou aceitá-la assim, como uma amiga querida? Então, a nossa proposta de hoje e o estarmos aqui é justamente isso. É compreender a importância da dor nas nossas vidas e aceitá-la humildemente. Compreender que é através dessa amiga que nós vamos conseguir melhorarmos e construirmos um futuro melhor. E vamos pegar um outro exemplo de mães que tantas vezes tem a oportunidade da maternidade, mas não aceita. E depois, numa outra encarnação, não consegue ser mãe. E faz tudo por tudo para ser. Passa por tratamentos difíceis. Mas tem uma outra oportunidade: adotar uma criança, dar-lhe o coração, dar-lhe um lar, dar-lhe uma família. Então, ela está trabalhando com a sua dor, através do amor, através da caridade, e vai construir um futuro melhor. Então, é esse entendimento que nós temos que ter da dor. E ele fala que por trás da dor há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um. Portanto, nós não estamos sozinhos. E nós também temos que entender que a dor ela é dada, né? Nós recebemos aquilo que nós temos condições para suportar. Ninguém vai receber mais do que pode suportar. A dor é apenas o meio que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, a única duradoura. Porque tudo passa. Tudo passa. E nós não estamos sozinhos. Então nós vamos conseguir ultrapassar aquele obstáculo, aquela dificuldade. E nós vamos conseguir vencer. E vamos conseguir vencer porque nós trazemos em nossa alma outra potencialidade, que é a vontade. E Leon Denis fala para nós que a vontade é a maior de todas as potências. Na sua ação, é comparável a um ímã. Então, a vontade de vencer, a vontade de ser melhor, de querer acertar o passo, de nos melhorarmos,
a vontade do entendimento, de absorver o entendimento, de sentir dentro de nós. E ele diz que a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai para nós novos recursos vitais. E este é o segredo da lei de evolução. Então, essa vontade de viver. Nós temos que, quando nós, olha como que é engraçado, né? Na natureza está tudo perfeitíssimo. Quando nós acordamos e logo que abrimos a janela, se nós olharmos para o céu e ele estiver azul e o sol, nossa, nós sentimos, né? Parece que aquilo enche o nosso ser, né? A gente até levanta e até faz assim, estou de bem com a vida. É verdade ou não é? Mas quando o céu está cinzento, a gente olha e diz assim, mas hoje o dia está preguiçoso, vou ficar na cama. Vai chover. É verdade ou não é? É verdade. Então, a nossa ligação com a natureza, nós estamos tão ligados intimamente a essa natureza divina e que a gente tem essa reação. Então, nós não podemos ter vontade de viver só quando há sol e céu azul. Nós também temos que ter vontade de viver quando o céu está cinzento e quando chove. Porque é uma bênção a chuva. E como nós estamos precisando da chuva, como a natureza está precisando da chuva. E então, nós temos que aprender a viver. Nós temos que agradecer pela vida, essa vida abundante que nós temos. E muitas vezes, e eu falo por mim, nós mal abrimos os olhos quando voltamos ao corpo e o nosso pensamento já se liga nas coisas da vida da matéria. Já começamos a pensar na preocupação disto ou daquilo e não conseguimos elevar o pensamento a Deus, à natureza e agradecer, porque nós estamos muito também ligados às coisas da matéria, coisas que não têm importância, porque nós estamos aqui só de passagem. Nós vamos regressar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, nós temos que trabalhar o nosso coração, trabalhar os nossos sentimentos, procurar aquele que está mais próximo de nós, não é? Que são a nossa família. Sermos amorosos, carinhosos, sermos mais pacientes, mais tolerantes, né? E eu também falo por mim. E tenho aqui uma testemunha que está sentadinho ali olhando para mim, que é meu marido, meu companheiro. Porque muitas vezes eu também, e como eu estou aqui para aprender, não é? Muitas das vezes a gente desperta e a gente não está com aquela predisposição de viver a vida intensamente, né? De estar bem. E tudo é um aprendizado todos os dias. E às vezes eu falo para mim mesmo, poxa, Nádia, mas não há meio de você aprender, né? Você vai lá no GEB, você estuda, você pesquisa, e na hora de pôr em prática, olha só. Mas a gente tem que ser perseverante. A gente não pode desistir. A gente tem que ir ali. E graças a Deus, gente, graças a Deus, que para além da gente ter não só o companheiro do nosso lado, que também puxa as nossas orelhas, nós também temos os companheiros da casa. Que quando a gente quer dar uma escapada, aí eles vêm e dizem assim, não, e
está nas nossas orelhas. E isso é bom, gente. Porque antigamente, e não é assim tão lá atrás, esse antigamente, eu me dava o trabalho de ficar com melindre. E pior ainda, gente, e pior ainda, é ficar pensando no assunto e mastigando o assunto. E dizendo, tá, fulana falou isso, tá vendo como é que é? Depois é espírita, não está pondo em prática o Evangelho de Jesus. Já viu como é que é? Nós realmente temos muito para aprender. Continuando, sobre a vontade, ele fala que ela pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico e ativar-lhe as vibrações, e deste modo apropriá-lo a umas sensações cada vez mais elevadas e prepará-lo para um grau de existência mais alto. Então, esta vontade, ela atua no nosso corpo fluídico. Então, esta vontade de viver, a vontade de querer fazer o bem, a vontade de ser melhor. Eu não vou ficar pensando no ontem, se eu fiz errado. Não, o ontem já é passado. Eu vou pensar agora. Eu quero ser melhor, eu quero fazer melhor. E com esta vontade firme dentro de mim, isso vai refletir no meu corpo fluídico. E vai me ajudar nessas sensações que vão se elevar cada vez mais. E aí eu estou trabalhando o meu futuro, a minha existência. E é pouco a pouco, passo a passo, um dia de cada vez. E ele diz que o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. Então, olha a importância da vontade nas nossas vidas. E nós temos essas potencialidades dentro de nós. Então, nós temos que perguntar, fazer essa pergunta para nós mesmos. Por que eu me deixo abater? Por que eu estou triste? Por que eu me dou o trabalho de ficar triste? Se tudo à minha volta é belo. A natureza de Deus é maravilhosa. Então, nós temos que usar, quando nós acordamos, olharmos para o espelho e dizer para nós mesmos, sou filho de Deus, tenho dentro de mim coisas boas. E não olhar para o espelho e dizer assim, nossa senhora, mas você está ficando velha, minha filha. Não, parou. Não é nada disso. O que está envelhecendo é o corpo, porque o espírito não está envelhecendo. E graças àquilo que nós temos, né? Os cremes, a maquiagem para disfarçar a velhice material, a gente usa, mas sabemos que dentro de nós não existe velhice, existe vida. Então nós temos que olhar para dentro de nós e aprendermos a amarmos como Jesus nos ama, como Deus nos ama, para que nós saibamos também a amar o nosso próximo. Não vou conseguir amar o meu próximo se eu não olhar para mim, gostar de mim, aceitar-me, ver coisas boas, belas dentro de mim, para que eu possa aceitar o outro, amar o outro e ver as coisas belas que existem no outro. E esta vontade, ela é divina, divina. Porque Jesus curava os doentes usando a sua vontade divina, pois ela é o supremo motor da vida universal. Jesus curava através da sua vontade. E é isso que acontece na Câmara do Passe,
quando os dois lados da vida se interligam, se unem como um feixe de varas, e a espiritualidade traz todo esse manancial de bênçãos para nós. Então, é a vontade. E nós não precisamos fazer uma força tão grande para sentir essa vontade. A boa vontade, como diz a espiritualidade amiga, que eles esperam de nós a boa vontade. E é pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. Lamentavelmente ou não, né? O homem não tem plena consciência do que significa verdadeiramente a vontade. Esta potência rege toda a nossa vida, mesmo quando não nos damos conta. Não nos basta simplesmente pensar. Não nos basta simplesmente sentir. E não basta simplesmente querer. É necessário que estas três capacidades do espírito recebam um impulso forte, profundo e dirigido para um determinado fim, um determinado objetivo. E se pretendemos realizar ou alcançar, seja o que for. Então, nós unindo, nós sentindo, querendo, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Então nós temos que, não é só viver como folha ao vento, não. Nós temos que ir mais longe, nós temos que ter este objetivo de vida. Eu estou aqui, eu tenho uma oportunidade que me foi dada, porque nós imploramos para voltar à vida da matéria, esquecer o passado, reorganizarmos a nossa vida como espíritos, arrumarmos a nossa vida, corrigir os nossos erros, melhorar o nosso destino. E na Revista Espírita de 1868, Kardec fala-nos que o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. E sem o pensamento, o espírito não seria espírito. E diz-nos, a vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento, chegado a um certo grau de energia. É o pensamento tornado força motriz. E nós fomos buscar sobre o pensamento, no livro do Ernesto Bozano, no Pensamento e Vontade, que vai nos afirmar que nada é tão importante para a ciência e para a filosofia como averiguar que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Então veja que quando nós começamos a pesquisar, nós vamos buscando, né, é como um puzzle, nós vamos pegando pecinhas aqui e acolá para montar a ideia, né? Então nós vemos que o pensamento e a vontade, eles são elementos plásticos e organizadores. E Bozano continua a falar para nós. E é um ato criador que leva, consequentemente, a identificar a individualidade humana, pensante, como potência primordial, que tem no universo a sua realização. Eu não vou adentrar mais nisso, porque é como eu falo, a gente começa a pesquisar e aí a gente, né, vai vendo que a coisa vai crescendo, né? É que nem quando a gente vai fazer um bolo. A gente pega os ingredientes, coloca tudo ali, mexe, tal, bate e de repente cresce. Então a gente, quando está pesquisando, a gente começa a buscar coisas e a coisa começa a crescer. E aí a gente começa a ver que aquilo vai crescendo e a gente está aqui embaixo, pequenininho. E a gente diz assim, meu Deus do céu, é muito para minha cabeça.
E então a gente tem que ir com calma, devagar, porque não adianta a gente querer dar passos maiores daqueles que a gente consegue dar. Então aqui tem gente aqui que eu tenho certeza, com mais capacidade que eu, que é capaz de buscar essas coisas e trabalhar muito melhor do que eu, mas tudo bem, cada um dá aquilo que pode. E ele vai falar, o querer é poder, o poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, sente crescerem as suas forças na razão dos seus esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar, há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se, inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisto que se verifica a frase celestial: a fé transporta montanhas. E é para a frente que é o caminho. Nós temos que olhar para frente. O passado já ficou no passado. E nós temos que trabalhar o futuro. E é hoje. E é não perder tempo. É aproveitar cada minuto da nossa existência. E cada vez mais o conhecimento, mais vida e mais vida divina. Quanto mais nós conhecemos, mais as possibilidades de nós nos melhorarmos, de crescermos, de sermos felizes. E é com ela conquistarei a plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Saí para sempre do estado inferior do ser ignorante, inconsciente do seu valor e poder. Afirmo-me na independência e dignidade da minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai do vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências da vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam: levantai-vos e caminhai. Apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. Palavras de Leon Denis. Não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós a centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Tudo depende de nós. E ele vai nos falar, e eu vou rapidinho passar, porque nós estamos já adiantados, sobre o livre-arbítrio. A liberdade é a condição necessária da alma humana, pois sem ela não poderia construir o seu destino. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua evolução. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade destas provas para desenvolver as suas qualidades, curar os seus defeitos, despir os seus preconceitos e vícios. E acrescenta: o espírito só está verdadeiramente preparado
para a liberdade, no dia em que as leis universais, que lhes são externas, se tornarem internas e conscientes pelo próprio facto da sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e dela fizer a norma das suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, se domina e se governa a si mesmo. E vou adiantar um bocadinho, porque nós já estamos ali em cima da hora. Ele fala que, libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta os seus semelhantes. Olha que frase linda, eu grifei. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta os seus semelhantes. Então, nós todos estamos aqui com este objetivo de nós nos libertarmos do homem velho, da nossa ignorância. E assim, nós vamos também ajudar o nosso semelhante. Porque nós, a nossa maneira de pensar e de agir reflete no outro. Então, nosso planeta, ele se tornará melhor quando toda esta humanidade se libertar das paixões e da ignorância. Todos nós, não serei só eu ou só vocês, somos todos nós, a humanidade. Tudo que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, dos seus deveres e potências. Elevemo-nos, pois, à consciência do nosso papel e fim, e seremos livres. Pois ele vai falar sobre o pensamento, e eu vou ter que passar, viu, gente? E eu vou ficar aqui com esta frase que eu também grifei, que é necessário vigiar e orar. Porque, como dizia o Chico, orem por mim, porque a 100 metros da prova eu posso cair. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos para que as nossas ações não venham fazer com que a gente crie mais situações difíceis para nós e aí a gente tenha mais dificuldades lá na frente. Vou adiantar mais um bocadinho. Ele vai falar sobre o amor. E ele diz que o amor é uma força inesgotável, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus atua mais eficazmente no mundo. É o amor que provoca nas almas embrionárias os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade, da bondade. Mais acima na escala evolutiva, entreverá o ser humano nas primeiras felicidades, nas únicas sensações de ventura perfeita que lhe é dado gozar na terra. Amemos, pois, com todo o poder do nosso coração. Amemos até o sacrifício, tal como Cristo amou a humanidade. E vou encerrar agradecendo a todos pela vossa paciência, de estarem aqui a me ouvir, a partilhar convosco a minha pesquisa, dizer-vos que Deus é amor, que nós somos os seus filhos, que nós temos todas essas potências dentro de nós e que nós conseguiremos, se nós usarmos estas potências, a vontade, o amor, trabalhar o nosso pensamento, vigiar, orar, seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, dia após dia, dando um passinho de cada vez, sendo perseverantes, não nos deixarmos abater e buscarmos sempre a espiritualidade amiga. Como disse Leon Denis, nós não estamos sozinhos, nós temos sempre aqueles que trabalham e que velam por nós todos os dias, diuturnamente, vibrando, orando para que a gente consiga ser vencedores, vencedores de nós mesmos. Muito obrigado,
Muita paz a todos e um bom fim de semana. Bem, só para acabar, a Nádia estava a falar agora no final, porque eu só apanhei o final. E eu acho que, acima de tudo, perante tudo aquilo que nós temos vindo a aprender, não só hoje, mas das outras vezes, nós temos de estar eternamente gratos, porque finalmente nós chegámos até aqui, temos a oportunidade de vir em busca do conhecimento. Está tudo à nossa disposição. É como se diz, o banquete foi servido. Agora cabe-nos a nós aproveitá-lo ou não. Lá está tudo nas nossas mãos. E lembrei-me que o tio Eurípides Barçanufo, tinha uma frase que eu acho que, pelo menos quando eu recebi em 2008, quando me deram um papelinho com ela, ela marcou-me para o resto, e vai-me marcar para o resto da vida, que dizia, vou ver se não falho, não vos sintais sozinhos na luta, estamos convosco e permaneceremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. Não é por nós não os vermos que eles não estão lado a lado connosco, sempre prontos a nos ajudar. Agora cabe-nos a nós fazer por essa ajuda e também aceitá-la. E vamos então para a nossa prece. E levar o nosso pensamento até ao mais alto, agradecendo ao Pai por aqui estarmos, por termos a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, este bálsamo que Deus nos ofertou, para que possamos, pouco a pouco, aliviar as nossas dores, os nossos receios, as nossas tristezas e podermos olhar para tudo aquilo que vem até nós de uma maneira positiva, tendo sempre como objetivo aprender qual a lição que veio até nós. Queremos agradecer a Batuíra, ao Velho Serrano e a toda a equipa de amigos espirituais que trabalham incansavelmente para manter esta casa aberta, para nos ajudar, nos amparar, nos dar a força que nós tanto necessitamos para conseguirmos, passo após passo, sair desta encarnação melhor do que a ela chegamos. Agradecemos as bênçãos do passe, à equipa de médicos e enfermeiros que estiveram naquela sala e pedimos, Pai, que nos dê a perseverança necessária para continuarmos firmes no nosso caminho, no caminho do conhecimento, no caminho da prática do amor e da caridade. Que as bênçãos que neste momento estão a ser derramadas sobre cada um possam acompanhar-nos até aos nossos lares e ser repartidas com todos aqueles que cruzarem connosco. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Está encerrada a reunião. Não se esqueçam das vossas águas, quem trouxe. Obrigada e bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.